Os doutores estão aí a chegar. É verdade, já estamos aqui junto à bancada dos doutores, portanto, fique atento, porque agora é tempo de falarmos com os nossos queridos médicos! Um aplauso! Ora, hoje os nossos queridos doutores vão falar de uma coisa que até pode não agradar a todos, mas é importante que saibamos os cuidados a ter com vermes e bactérias, porque nunca é demais sabermos estas coisas. Portanto, recebam os doutores com um fortíssimo aplauso. Para apresentar os nossos doutores, hoje contamos com a presença do médico de Clínica Geral, Pedro Lopes. Um forte aplauso para ele. A médica dermatologista Alexandra Osório. Gira! E do médico pediatra Sérgio Pinto. Um forte aplauso. Barbudo! Olha, deixem-me dizer-vos que aqui o nosso consultório dos doutores já é um grande sucesso. Toda a gente para tudo para ver. É verdade. É muito bom saber. De qualquer das maneiras, devemos registrar aqui o trabalho que foi feito no programa da tarde com a Conceição Lino, onde foi criado este espaço. Um grande aplauso para a Conceição e para o Boa Tarde. E aí, já as coisas já estavam realmente, de facto, as pessoas tinham este espaço como referência. Agora, como amanhã há um bocadinho mais de disponibilidade para ver, porque as pessoas às vezes de manhã estão mais disponíveis do que à tarde, então agora toda a gente nos fala nos nossos doutores. Bom, e como já é habitual, começamos sempre com um ponto prévio aqui dos especialistas, porque isto é gente que não só sabe muito sobre as suas matérias, mas normalmente tem notícias para dar. Portanto, hoje começa a Alexandra Osório, portanto, que vai destacar o que, Alexandra? Vou destacar um site que existe sobre a psoríase. É muito importante porque cá em Portugal temos muitas pessoas com psoríase, as pessoas não sabem que tipo de lesões são essas, como é que se pode tratar, e é um site que nós vamos pôr no ar, penso que vão pôr, em que há um sítio onde as pessoas podem clicar, onde diz psoríase, e tem toda a informação de que tipo de lesões, que tratamentos, onde se podem dirigir. E sobretudo, dia 29 de outubro, que está quase, é o Dia Mundial da Psoríase. E há grandes... Aqui está o site, a página principal, em que há vários testemunhos, em que há várias reuniões onde as pessoas podem se dirigir para saber um bocadinho mais sobre a sua própria doença, porque realmente é uma doença limitante. Volto a referir que é uma doença que tem aquelas placas de escamativa que dá imensa comichão, e quando é localizado no couro cabeludo, imagino, eu estou aqui a falar consigo, imagino que eu tenho psoríase no couro cabeludo, está-me a fazer muita confusão, porque eu ao falar assim, também o couro cabeludo ao mexer e está inflamado. Provoca esse tipo de desconforto? Sim, imensa. E as pessoas perdem imenso tempo a pôr cremes durante o dia. E ainda é muito estigmatizado. E é muito estigmatizado. E não é contagioso, isto não é contagioso. Não. É uma doença genética que... Mas que é socialmente aborrecida, não é? Aborrecida, e não é? Nós temos um país maravilhoso porque temos sol o ano todo e podemos ensinar as pessoas que têm essas lesões a apanharem um bocadinho de sol, tipo carochinha, põem-se à janela, e mesmo no inverno o sol através da janela pode passar e vai estimular a produção intrínseca da pele de vitamina D, que é ótimo e ajuda. Muito bem. Ora, então já ficaram aqui com esta informação. Agora é a vez do Pedro. Exatamente. Queria só destacar um congresso que vai haver na próxima semana, que não é um congresso para médicos, é um congresso também para médicos, mas para familiares e doentes com uma doença rara, que é a osteogénese imperfeita. O que é isso? Que é uma doença genética. Também conhecida como doença de Lobstein. Exatamente. Ou Beckman-Lobstein. Eu que fica. Estamos a ver também o site. Mas o que é exatamente? É uma doença genética em que estas pessoas não são capazes de sintetizar, de produzir colagênio, e por essa razão vão ter uma fragilidade óssea aumentada e, portanto, fazem fraturas ósseas. É a doença dos ossos de vidro, é isso? Não, é parecido. Exatamente. É parecido. Ou seja, esta situação é uma situação que é muito grave porque normalmente afeta também crianças e faz com que haja fraturas para traumatismos muito pequenos e que não têm o impacto que acabam por ter na dar saúde. Um salto da cama para o chão, pode haver fraturas. Exatamente. É um primeiro diagnóstico de crianças com multifraturas em casa, e muitas vezes há um misdiagnóstico em que as pessoas pensam que há maus tratos em casa e a criança, coitadinha, não, está a brincar e parte-se
Há fraturas Há espontâneas. fraturas, portanto, que são fáceis então de acontecer. Exatamente. Muito bem. Portanto, também, o que é importante aqui na sua notícia é que não é só para médicos, não é? Exatamente, é para doentes e familiares de doentes, para que conheçam melhor a doença e saibam melhor como lidar com ela. Muito bem. Então vamos já avançar para o tema de hoje, que, aliás, a notícia que vamos dar é muito curiosa. E temos fotos. Temos hoje, então, uma notícia, no mínimo, surpreendente. Um homem que era viciado em sushi, como muitos de nós, gostamos muito de sushi, e como eu, percebeu que algo errado se passava com o seu corpo quando começou a sentir muitas comichões na pele e fortes dores no estômago. Após um raio-x, os médicos perceberam que este homem tinha o corpo contagiado por larvas. Isto é o corpo dele. A causa de ter comido demasiadas quantidades de sashimi. Sashimi é o peixe cru. Está aqui, não é? Está aqui, não é? Portanto, nós corremos o risco de ficar cheinho de larvas só por comer o sashimi. Não diga assim, porque as pessoas vão deixar. Eu Os restaurantes vão fechar e eu adoro sushi e sashimi. Também eu? Quero esclarecer aqui uma coisa. Isto é de um doente, é uma pessoa asiática. E há, foi na China, não foi? Foi na China. Portanto, nós temos que ver que estamos num país desenvolvido, em que, então, cá em Portugal temos a ASAI a controlar os restaurantes todos. A forma deste parasita não se desenvolver aqui neste peixinho é manter a conservação do peixe. Como é que se faz? O peixe fresco é cortado e é congelado durante uns dias. Isto vai evitar o desenvolvimento destas larvas, dos ovos e destes parasitas. E, portanto, com o controle que nós temos cá em Portugal, fantástico, da ASAI, que está sempre em cima destas coisas, eu não acredito que vamos, quer dizer, termos o risco de contrair este tipo de doença, não é? Portanto, isto é o interior deste senhor. Isto é a zona púbica, com os ossos ilíacos e a pele. Os parasitas estão essencialmente na pele. Bonito. Não é bonito. O que é que este homem sentia? O que é que este homem sentia? Deve ter um prurido imenso pelo corpo todo, impossível, tipo aquele prurido quando nós temos sarna. Além do mal-estar geral, má absorção de nutrientes, fraqueza, etc. Isto é ali o pulmão, que é a zona do pulmão. Até pode, eu não sei se isto não será larvas dentro da própria parênquima e também da pele. Não vem ali à direita nas costelas, depois há aquela zona da pele também, tem ali umas larvas na zona da pele. Aqui no ombro, ali em cima do ombro e na pele do braço. Mas estamos a falar, obviamente, de uma situação em que estamos a falar de um país onde os cuidados higiênico-sanitários são duvidosos e, portanto, estamos a falar de uma pessoa que deve ter feito uma ingestão também desmesurada em quantidades tipo. Mas nós temos aqui que não causar alarme, Claro, antes pelo contrário, não é? Diga Para qualquer amante de sushi, realmente isto é assustador, mas temos que perceber que, de facto, o peixe tem também muitas vantagens. Portanto, tem uma fonte de ácidos gordos, ômega 3, ômega 6, toda a gente fala disso, ótimos para prevenir as doenças cardiovasculares, a obesidade, diabetes, o cancro. Portanto, é importante perceber que a ingestão de peixe é fundamental. Claro que, como já foi dito, as condições de conservação do peixe são fundamentais. O pescado tem que ser pescado em águas não poluídas, tem que haver conservação adequada do peixe e existem técnicas que os técnicos de higiene e saúde alimentar sabem que devem existir para preservar o peixe. Em países, portanto, como o nosso, de que, digamos, enfim, é uma terminologia um bocadinho desagradável, mas digamos que são do primeiro mundo, ou seja, que temos uma industrialização muito controlada por padrões de qualidade e certificado. Portanto, Podemos estar então descansados. Podemos estar descansados. Continuar a ir ao Posso sushi. comer isto tudo. Eu fui ontem. Não, é que eu vou almoçar sushi hoje. E um truque, normalmente quando há este tipo de pratos, existe uma manchinha verde que não é para pôr à boca toda de uma vez. É o wasabi, sim, o Que wasabi. mistura no molho de soja e que é de alguma forma uma das formas de tentar combater a proliferação desse tipo de Diga, alimentos. Sérgio, Um diga. dos parasitas é o Diffilobacterium lactum e esse bicho Muito bem dito, Pedro. habitualmente morre com temperaturas de menos 20 graus durante uma congelação durante 7 dias ou menos 35 graus durante uma conservação a 15 horas. Portanto, e os técnicos sabem que isto tem de ser feito e não corremos grandes Eu riscos. conheço muitas pessoas que fazem muitas refeições de sushi. Portanto, abstraindo-nos da questão enfim, deste caso extremo que acabámos de observar aqui, comer muito sushi não faz mal nenhum, pois não? Não. Tirando o sushi, tem arroz e, portanto, é uma fonte de hidratos de carbono muito marcada. Portanto, deve ser comido com moderação. Mas o sashimi é ótimo, não tem... Sashimi é o peixinho Bom,
pateado, é o peixinho pateado. Adoro. Gostamos todos muito. Portanto, meus amigos em casa, toda a gente tinha previsto fazer este fim de semana uma refeição de sushi. Está tudo bem. Convém saber é que estas coisas podem também acontecer e se viajarem, vejam lá onde é que vão comer sushi. Tá, isto aqui basicamente será também um conselho para quem costuma viajar muito e comer sushi na rua e na rua. Da China, não é? China. Estamos a falar da China. Não, e há outros países onde, de facto, sabemos que a conservação dos alimentos necessariamente é mais complicada do que noutro sítio. Bom, vamos passar ao próximo tema, que é muito importante, e a propósito desta notícia, que isto é um bocadinho bem tudo ligado, não é? Aproveitando, então, temos cá os doutores, importa perguntar uma coisa. A maior parte, tanto das intoxicações alimentares deve-se ao facto de comermos coisas mal confeccionadas. Tem a ver tudo com isso, não é? E há tantas intoxicações alimentares. De vez em quando é numa escola. Às vezes é num hospital, que é o sítio mais improvável, mas acontece. Outras vezes, já nos aconteceu, nos locais onde trabalhamos, não é? Porquê que isto acontece? É uma situação realmente muito frequente, mas é fácil de prevenir. E, na realidade, cerca de 80% das situações ocorrem com alimentos industrializados, portanto, confeccionados, preparados para o fim que se destina, ou então em refeitórios ou cantinas públicas. Portanto, isto, nas escolas, as crianças têm muito. Nas escolas, qualquer cantina, refeitório, portanto, 80% das situações ocorrem com comida pré-feita ou em cantinas ou refeitórios. É uma situação que é facilmente prevenir, porque está muito associada às condições de manipulação dos alimentos. Sim. O que habitualmente está implicado nestas situações são toxinas, habitualmente produzidas por algumas bactérias. Algumas bactérias, todos conhecemos algumas, a Salmonella, a Shigella, o Staphylococcus, o Campylobacter, entre outras, a Yersinia. Vírus, também todos conhecemos alguns vírus. Não conheço ninguém desta gente. Nunca lhe apresentaram. Mas nunca mais, exatamente. A salmonela ainda vai que não. Esta é salmonela, já me dei que já. É gira. Esta conhece, não é? Esta conheço e se a vir, cumprimento-a. Também existem vírus que estão implicados nestas situações e na idade pediátrica todos os pais já ouviram falar do rotavírus. É um dos vírus. Rotavírus, entrovírus, adenovírus também podem estar relacionados com estas situações. E parasitas, já vimos um caso na notícia em destaque. O que acontece é que as fontes de intoxicação são habitualmente os alimentos mal preparados. E a coisa mais importante é como manipulamos os alimentos. As nossas mãos são a coisa mais importante. Têm que ser muito bem lavadas, com água, sabão, muito bem lavadas. Existem técnicas, já falámos noutros programas, existem também soluções alcoólicas que se podem usar para desinfetar as mãos antes da manipulação dos alimentos. Depois... Ou seja, isso não é verdade só em espaços públicos, é também verdade em casa. Porque muitas vezes há uma pessoa doente em casa que, se não tiver este tipo de cuidados, vai contaminar todo o resto da família. Porque todo aquele conceito clássico que temos de lavar as mãos antes de ir para a mesa, lavar as mãos quando saímos da casa de banho, isto é fundamental. É fundamental e, sobretudo, lavar muitas mãos quando estamos a cozinhar, não é? Portanto, e quando manipulamos um alimento e vamos passar a manipular outro, tem que haver a lavagem das mãos. Há só uma coisa que eu não consigo, que há muitas pessoas que fazem, que é que cozinham com aquelas luvas. Isso é que eu não consigo. Se eu lavar as mãozinhas, a coisa... Devem cozinhar pouco. Eu também acho. Há pessoas que... Mas, de facto, esta ideia de uma higiene absoluta é fundamental. Não Não só das mãos, mas também os utensílios que usamos e as superfícies onde preparamos os alimentos têm que ser muito bem higienizados. Claro. E quando mudamos de alimento que estamos a preparar para outro alimento, também tem de haver a higienização da superfície e do utensílio. O que está-me a dizer que quando eu estou a picar o alho francês e passo para a cenoura, tenho que limpar tudo? Não, vegetais são vegetais, à partida não. Mas o que for comido cru e se não for pensarmos cozinhado, que pode haver uma contaminação de um vegetal, pode haver contaminação de outro. Mas, por exemplo, um bife... depois de cozinhado, se volta a pôr no mesmo prato onde estava cru, não é? Não pode ser, não é? Pois, claro. Mas, por exemplo, quem prepara uma peça de carne numa determinada tábua e depois apenas a passa por água, a carne, se for cozinhada, a partir de qualquer parasito ou alguma coisa que esteja presente, vai ser destruído. Okay. Mas se eu a seguir for preparar legumes em cima dessa tábua e for comer os legumes crus, os legumes podem ficar contaminados. Portanto, há necessidade de ter ou limpar cuidados. Ou ter uma tábua para cada coisa. Alternativa. Carne, peixe e vegetais. Ou virar a tábua. Sintomas. Antes disso, é fundamental perceber que alimentos tipo leite, molhos, que abertos são um meio de cultura ótimo para bactérias, têm que ser conservados adequadamente. Claro. Ou seja, não podem ficar cá fora, não é? Não podem ficar fora, têm que ser refrigerados. Portanto, alimentos congelados ou embalados têm que ser também conservados nas melhores condições. Não pode haver quebra da cadeia de frio, portanto, descongelamentos e voltar a congelar, portanto, está fora de questão, portanto, propicia-se um meio para crescimento bacteriano. E depois, os alimentos que são consumidos crus ou pouco cozinhados, como o peixe, a carne e os ovos,
também são uma fonte potencial de infecção, intoxicação, tal como os alimentos que se consomem crus, como a fruta e os vegetais, têm que ser muito bem lavados para evitar a transmissão de eventual bactéria. A água, claro, tem que ser potável, portanto, a água não potável, portanto, não tratada, também é uma fonte de Mas isso eu julgo que a rede pública portuguesa é muito boa, tanto quanto sei. Há uns sítios do país que enfim, têm diferenças. As pessoas têm poços. Eu vou abrir um poço. Temos estado no Exatamente. interior e haver poços, fontes. Há pessoas que têm as suas não próprias conhecer as fontes. condições. Exatamente. Bom, vamos então saber os sintomas. Os sintomas são muito é importantes. fácil. Temos um quadro. Temos um quadro. Ponham lá o quadro. Vá. Se estas bactérias, estas toxinas, estes vírus inflamam o tubo digestivo, portanto, a dor de estômago, as náuseas e vômitos são sintomas habituais, todos conhecemos. Também as cólicas abdominais são frequentes e a diarreia. A diarreia pode ser muitas vezes acompanhada de dejeções com sangue, se a inflamação do intestino for muito importante. Depois, sintomas mais gerais, como a febre, os calafrios, a dor de cabeça, a fraqueza, podem surgir, tal como os sinais de hidratação, mucosas secas, diminuição do débito urinário, poderão surgir se as perdas por vómitos e diarreia forem importantes. Oh, meus queridos doutores, e porquê que quando temos uma coisa destas ficamos com ar e com o sentimento que fomos atropelados? Porque quando tenho uma coisa destas fico destruída. Além dos sintomas gerais de inflamação, de infecção, a febre, também as perdas de líquidos, de iões, vão... Mas dói-me tudo! Eu tenho a sensação normal. que me passou um tiro por cima, um caminhão grande. É habitual. É habitual. É habitual. Dores musculares da horríveis. desidratação e da perda de iões, de sais minerais. Exatamente. Outra coisa importante em termos de história clínica para percebermos o que é que está implicado na intoxicação é perceber a relação temporal entre a ingestão do alimento e o início de sintomas. Para isso temos aqui este relógio em que, para perceber se o início dos sintomas se dá na primeira hora após a ingestão, habitualmente o que está implicado são toxinas. Ok. Se são umas horas que decorrem até o início dos sintomas, habitualmente são as bactérias. Demoram um tempinho a multiplicar-se no organismo e dar sintomas. Se são mais de 12 horas até aparecimento de sintomas, habitualmente são os vírus que estão implicados. Toxina na primeira hora. Algumas horas bactérias, bactérias. mais 12 horas vírus. Normalmente é jantas e acordas à meia-noite muito mal disposto. Exatamente. Portanto, é bactéria. Exato. A pessoa levanta-se e diz, atenção que tenho uma bactéria aqui já a causar Quais problemas. são depois os tratamentos que nós podemos fazer depois de algum antibiótico que tem que se tomar, não é? Habitualmente nestas situações é preciso ter paciência, que habitualmente numa situação autolimitada que passa por si. Temos de evitar as complicações, nomeadamente a desidratação, beber líquidos, às vezes soluções com eletrolíticos. Em algumas situações pode estar indicado o uso de alguns antibióticos, é raro. Na pediatria não usamos muito, nos adultos há situações em que é preciso e algumas diarreias do viajante que é preciso. Mais importante que isso é ter os cuidados que já fui mais ou menos referindo, que é higienização das mãos adequada, das superfícies onde se manipulam os alimentos, ter cuidado com a preservação dos alimentos e também é importante perceber, quando vamos viajar para países onde estes agentes são mais frequentes, temos de ter cuidados redobrados. Claro, Isto é o que é Claro, importante. claro. muito Olha, e o que é importante. que se teve, uma coisa muito importante e que se calhar provavelmente já está aqui, estamos aqui a falar com um pediatra, as crianças são muito, de facto, muito atreitas, digamos assim, a este tipo de problemas. Quais são os alimentos que devemos dar como é que alimentamos uma criança que teve uma intoxicação alimentar e que está, coitadinho, completamente... Portanto, habitualmente, o que é importante é hidratar. Hidratar é dar líquidos, água. Canja? A canja tem muita gordura, às vezes não é o melhor. É Então. sempre um conceito que toda a Água gente de tem. arroz? O melhor é água, um soro de Isto são os hidratação mitos oral. populares, não é? E pronto, pode usar estas coisas mais populares, água de arroz. Ok. Se a coisa está a correr bem, portanto não há vómitos, pode-se avançar com um cremezinho de cenoura, um caldinho de arroz, uma fruta com cozida, cenoura. pode-se avançar. Mas o que é importante numa fase inicial é hidratar, dar também alguns iões, já soros de hidratação oral na farmácia à venda, com equilibrados que se podem dar. Basicamente isto é o que é mais importante. Não dar leite, não dar verduras. Não por dar exemplo. iogurtes. O iogurte natural não é crítico. Em relação à Iogurte é uma canja, bolachinha. tudo o que tenha muita gordura pode ser prejudicial para o desenvolvimento da situação. Muito E bem. ter o cuidado sempre de, nesta fase é normal as pessoas perderem peso. Portanto, não, ter Não nenhum nos pânico em alarmarmos. relação a O isso. que não pode perder peso, de maneira nenhuma, é a alegria que lhe vamos dar hoje. Porque hoje estamos a dar o nosso prémio de 7.000 euros. 7.000 euros às fatias, como o sashimi. Vai assim todo fatiadinho. Não é com pauzinhos, é com cartãozinho. É com um cartãozinho que vai para casa e depois pode, de facto, consumi-lo durante o ano inteiro. É um prémio muito bem estruturado, porque tem 500 euros, portanto, em cada mês. São depositados neste cartão que a pessoa que hoje ganha leva para casa, recebe em casa e depois reforçamos no Natal e reforçamos, que está aí
não tarda nada, a brincar, já estamos quase no Natal, e reforçamos também na altura das férias. Portanto, é um presentão, é o 760, 100, 300. Muito obrigada. 60 cêntimos mais IVA é quanto custa. Mas hoje temos uma situação muito interessante, que é um 2 em 1. Inscreve-se de manhã, portanto, as suas hipóteses estão todas na manhã, porque damos este prémio até à hora do almoço, mas também fica inscrito imediatamente para o sorteio do prémio da tarde. Portanto, é de facto um prémio bem estruturado para que, se as hipóteses não foram bem sucedidas de manhã, ainda existe a possibilidade da tarde. O que é que falta dizer mais, Jota, sobre estas matérias? Vai no cartãozinho, que vai... Pode ir para o estrangeiro, começa a Chime num sítio bom. Beba água engarrafada, não é? Aquelas engarrafa melhor. Da torneira, se calhar é melhor não. Porque não chega ao final sem ir correr para casa. Portanto, já sabe que o prémio vai ser dividido durante um ano, durante 14 meses. Portanto, durante 12 meses, mas dobra nas férias do verão e também no Natal. Portanto, são 7.000 euros ao todo que serão, então, divididos por um ano. Portanto, durante todos os meses, assim que vai carregar esse cartãozinho com 500 euros, é uma ajuda, mas vale bem a pena. É uma forma também de não gastar tudo de uma vez. Portanto, pode planificar, não é? Exatamente. Você que tem o seu trabalho, tem o seu ordenado no final do mês, tem mais uns 500 euros para pagar aquelas contas fixas ao final do mês, portanto, já consegue respirar melhor durante um ano. Portanto, 760. Muito bem. Ora bem, agora... Vamos para o próximo tema, que é um tema que já perceberam, não é? Avança, e que depois ataca aqui o nosso doutor. Ora bem, Avança tu. estamos a falar de cuidados a ter com vermes e bactérias, não podemos deixar de falar. E um dos vermes mais conhecidos em Portugal, a ténia, também conhecida por bicha solitária. Eu adoro. Bicha solitária. Doutor Pedro, este verme é muito frequente. Eu lembro-me quando era miúdo, tens de tomar o remédio das bichas. Das lombrigas, quer seguir, já lá iremos. O remédio das bichas. Era das bichas? Era exatamente. Bom, mas uma ténia é uma coisa que deve dar muito jeito, doutor Pedro. Pedir uma para o Natal. Eu já disse ao Jota ontem, dá-me uma no Natal. E nem sequer sabia, mas há tráfico de ténias. Disseram-me que há na internet. Acredito que sim. Há transplante fecal, há muitas outras... Transplante fecal? É uma estratégia terapêutica em algumas doenças. Não quer saber o resto. Sim. Mas um dia falamos sobre isso. Falando sobre a ténia. Plantar bosta. A ténia. A ténia é um parasita e, portanto, o parasita é um micro-organismo que no nosso organismo se vai ligar a nós ou qualquer outro veículo, animal, por exemplo, e vai ter uma relação de parasitação desse organismo. Precisa desse organismo para viver. A ténia pode atingir até 15 metros, ou seja, nós temos aqui esta corda, isto não é uma ténia, é uma corda, para dar um exemplo de que isto pode viver tudo dentro de nós. Há varandas mais baixas. E pode viver até 20 anos dentro do organismo de uma pessoa. Portanto, estamos a falar de uma duração de uma infecção. Esta é uma ténia. Esta é uma ténia, exatamente. Isto é uma ténia? Esta é pequena. Esta é pequena. A ténia pode... Esta é jovem. É júnior. A ténia, do ponto de vista de sintomas, e são esses sintomas que estão muito presentes na memória das pessoas um bocadinho mais velhas, e numa altura em que a infecção por este parasita era mais frequente, é a perda de peso, ou a dificuldade em progredir o peso, o cansaço, a mal absorção de nutrientes, e, portanto, a diarreia ou a prisão de ventre, a obstipação, são os sintomas que as pessoas mais frequentemente associam. Como é que isto se pode apanhar? Pode apanhar-se de duas formas, pela ingestão de alimentos, carne, de porco ou de vaca e de água contaminada. A Maria Callas foi num bife tártaro, ficou má a vida toda, mas se calhar deixou de cantar à conta disso. É verdade. Se calhar, porque tira força vital, é isso? Tira energia. No fundo, há um parasita que está a absorver uma parte dos nossos nutrientes e da nossa energia. Este parasita pode ser ingerido sob a forma de ovos ou de larvas. Se for sob a forma de ovos no organismo, ele vai ficar alojado no intestino, porque os ovos vão eclodir, vão libertar-se as larvas e essas larvas vão crescer no intestino. Os ovos podem ser ingeridos através da carne contaminada ou através da água contaminada. Mas é contaminada, ainda é uma coisa comum. Tendo em conta os cuidados higiênico-sanitários que existem hoje em dia, é cada vez menos comum, felizmente. E, portanto, a água tem qualidade, os alimentos que nós consumimos têm uma certificação antes de serem postos à disposição das pessoas, portanto, também têm qualidade assegurada, e também porque a confecção dos alimentos é feita de uma forma mais cuidada. Todos esses pressupostos fazem com que haja uma menor transmissão ao humano. De qualquer das formas, é muito importante que as pessoas saibam que
A forma mais frequente de transmissão é, de facto, o consumo de carne de porco ou de vaca contaminada com os quistos onde estão essas larvas, e essas larvas ingeridas podem depois dar origem A confecção dos alimentos não mata estas... Esta bicha? Esta bicha, exatamente. Esta bicha. A confecção dos alimentos, a confecção a temperaturas elevadas vai destruir estes quistos de larvas e, portanto, vai reduzir a probabilidade de haver uma contaminação. De qualquer das formas, é possível, se for ingerido sob a forma de ovos, que as larvas tenham capacidade de ultrapassar a barreira do intestino e afetar o músculo, de afetar os pulmões, de afetar o nosso sistema nervoso central, nomeadamente o cérebro, e darem complicações mais graves. E esses são os riscos deste tipo de infecções. É por isso que, por exemplo, quando acontece uma infecção numa vaca, os ovos que vão ficar, os quistos de larvas que vão ficar na carne da vaca, quando nós a ingerimos, vão contaminar-nos a nós. O circuito funciona dessa forma. Outro aspecto que é importante termos em linha de conta tem que ver com a necessidade de se fazer um tratamento tão precoce quanto possível, porque o risco de complicações existe. Tão simples como imaginar um aglomerado supondo que isto é uma ténia dentro do nosso intestino, pode fazer uma obstrução intestinal, uma oclusão intestinal. Logo à cabeça temos essa complicação. A bicha rola-se toda, faz um nódulo, não passa nada. E não passa nada. E dali não sai. É porque mesmo aquilo que é eliminado, o indivíduo adulto, a ténia adulta, é constituída por vários segmentos, pode ir eliminando segmentos, mas se ficar o tal gancho preso à parede do intestino, os segmentos que lá ficam vão tendo capacidade de produzir e libertar novos ovos e, portanto, a infecção vai se perpetuando. Há uma senhora aqui, a Patrícia, olá Patrícia, bom dia. A Patrícia diz, eu apanhei bichas na minha gravidez. Quando contei à médica o que estava a passar, ela nem sabia o que me receitar. Isto deve ser uma coisa horrível. Não é fácil o tratamento, até porque depois durante a gravidez há uma série de restrições às medicações que podem ser feitas e muitos destes medicamentos são medicamentos que não estão estudados na gravidez e, portanto, devem ser Coitada da utilizados... Patrícia, o bebê e duas bichas, não é? Era muita gente junta. Vamos então, uma outra coisa que se falava é que eu, quando as minhas crianças eram muito pequeninas, estavam de vez em quando lá vinha a história, as lombrigas. Graças a Deus nunca tivemos esse quadro clínico. Mas o que é que são lombrigas, Dr. Sérgio? Além desta bicha solitária, existem outras bichas que o João Paulo estava a falar. Portanto, as lombrigas e os reciúros são muito frequentes na idade pediátrica. Portanto, também são parasitas que podem afetar o indivíduo e as crianças são muito afetadas. E a forma de transmissão é, como nós dizemos, fecal-oral, ou seja, a eliminação de ovos pelas fezes que, se não houver as melhores condições higieno-sanitárias, podem ser transmitidos a outro indivíduo. Habitualmente por contacto direto ou contacto com os ovos que podem ficar em algumas superfícies, por exemplo, nos lençóis da nossa casa ou em alimentos contaminados. Claro que estas infecções são mais frequentes quando as condições higieno-sanitárias não são as melhores, mas existem. Relativamente às lombrigas, tem o nome de Ascaris lumbricoides. O seu ciclo de vida pode passar-se pelo intestino e pode envolver também outros órgãos, o fígado e os pulmões, pode dar sintomas até a nível respiratório, mas o que importa dizer é que a lombriga pode, no seu estadio adulto, a fêmea, atingir o comprimento de 45 centímetros, como demonstra aqui esta corda. Ao contrário dos oxiúros, habitualmente são mais pequeninos. São oxiúros. O que é isso? São outros São primas das bichas, das lombrigas? São primas mais pequenininhos, também muito frequentes, as crianças têm muito. São tipo uma esparguetezinha de 2 centímetros, que habitualmente também têm o seu ciclo de vida no intestino e habitualmente depois saem pela região anal e colocam os ovos que vão dar os sintomas de comichão perianal, portanto no rabinho da criança, comichão, inflamação, e esses ovos são muito leves, podem até ficar em aerossóis suspensos no ar durante algum tempo e facilmente... Estes bichos voam? Estes bichos não voam, estes bichos põem ovos que são muito levezinhos, que facilmente ficam em suspensão. E prolongam a... E depois transmitem-se a outras pessoas com muita facilidade. Quais são os sintomas das lombrigas? Das lombrigas, habitualmente têm sintomas intestinais, tanto cólicas abdominais. Habitualmente as lombrigas podem, por parasitar o intestino, podem competir com alguns nutrientes e dar problemas de absorção. Portanto, podem competir com alguns nutrientes e o indivíduo pode manifestar, por exemplo, carência de alguns nutrientes, por exemplo, de ferro e ter uma anemia por essa causa. Claro. E também pode dar diarreia e obstrução intestinal com o mesmo mecanismo que o Pedro falou. Portanto, as lombrigas podem ser tantas que podem realmente, em casos extremos, causar uma oclusão, uma obstrução intestinal. Os oxiúros, habitualmente, como são mais pequeninos, dão sintomas mais de prurido anal, inflamação da região perianal
e são basicamente estes os sintomas. Diga, Sérgio, que eu tenho aqui uma série de comentários. Então, não, tenho uma série de comentários. Há aqui uma senhora que nos conta que quando estava grávida também, a Maria José, quando estava grávida, teve os rins cheios de bichinhos provocados pela carne de porco, onde uma vareja teria pousado. E eu não me apercebi, foi bastante complicado, porque ainda hoje sofro com isso. Mas provavelmente é uma situação de ténia que fez, ingerida sob a forma de ovos, que penetrou a parede intestinal, entrando na circulação, vai alojar-se depois noutras localizações, no rim, no músculo, no pulmão, no cérebro. E tenho aqui um comentário da Fernanda Teixeira, eu sei que ainda temos mais um tema para falar, mas eu acho que é muito importante darmos aqui uma recomendação a esta senhora. A Fernanda diz que está grávida de 26 semanas, tem uma menina de 27 meses. Quando a chupeta dela está suja, eu tenho por hábito metê-la na boca, ou seja, deve ser na sua própria boca da mãe. Disseram que isto pode transmitir uma bactéria. É verdade, no espaço de um ano é o segundo tratamento que faço para outra bactéria chamada Candida albicans. Que cuidados devo ter, porque não entendo muito bem a origem. Eu acho que esta senhora está um bocadinho baralhada. É um fungo, não é? A Candida é um fungo. A transmissão o facto de colocar a chupeta na boca da mãe e dar à criança não transmite uma bactéria, transmite muitas bactérias, muitos vírus. Não tem qualquer indicação. Quando uma chupeta cai ao chão e está suja, deve-se lavar e pronto, e mais nada, não é? Portanto, este hábito de tirar, de meter... Há pessoas que acham que a saliva purifica, não é? Não é verdade. Não é verdade. Vai colonizar a chupeta com outras bactérias e vai transmitir... E esta cândida é outro fungo. É um fungo. É um fungo e de outra natureza, não é? Não. Faz uma candidíase que tem que ser feito tratamento específico com antifúngicos. A cândida convive connosco habitualmente, portanto há equilíbrio na nossa flora oral e genital também. Muito bem, portanto... Não tem qualquer problema, mas em algumas situações realmente cresce muito e pode necessitar. Bom, agora vamos continuar. Não temos muito tempo, mas ainda temos aqui outro tema. Ainda não falei do tratamento. O tratamento é muito fácil, das lombrigas e orquídeos. Sim. É um desparasitante que se pode dar um dia ou 3 dias. Depois o médico assistente terá competência para o fazer, mas é muito fácil fazer o tratamento. Deve fazer ao indivíduo e a toda a família. Sim, senhor. Como ainda temos mais um tema e não temos muito tempo, doutora Alexandra, estamos agora a terminar muito rápida. Temos também temos tantas perguntas. Temos vermes que ameaçam a nossa pele também. Sim, este aqui é o mais superficial, chama-se larva migrans cutânea. Larva migrans não é mais do que nós chamamos bicho geográfico. Porquê? Porque é uma larvazinha que entra dentro da pele. Como podemos ver aqui nesta fotografia, faz assim uns tunelzinhos. Ela tem só capacidade para entrar na superfície da pele. Ela nunca vai entrar para dentro do nosso corpo. Fica assim e vai crescendo de 2 em 2 centímetros e vai penetrando e vai fazendo este caminho. Isto é um bocadinho arrepiante para quem vê. No fundo, isto é induzido por o ciclo começa nos ovos de um parasita que existe no intestino dos gatos e dos cães, que esses ovos são libertados, imagine, para o chão e sobretudo, desenvolve-se, estes ovinhos desenvolvem-se, passam para larvas, sobretudo em sol quente, úmido e arenoso, aquelas zonas, os parques infantis de crianças, aquela areia, que hoje em dia já não se usa muito, já se tirou isso, e sobretudo aquela zona do parque infantil que está úmido, não apanha sol, ou numa zona da praia em que o mar não chega lá. Então os ovinhos têm capacidade de desenvolver e crescer uma larva. Como é que é a contaminação no homem? O facto de andarmos descalços numa areia que está contaminada, a maior parte dos casos, digamos que 3/4 das situações ocorre nos pés e nos membros inferiores, mas, por exemplo, nas crianças que estão sentadinhas naquele parque infantil com areia, põem as mãos, mas sobretudo a zona das coxas e das nádegas podem estar infectadas. As lesões tudo começa com a entrada com um nódulozinho encarnado, uma pápulazinha que dá muita comichão, a pessoa nem nota. Quando há muitas larvas, o terreno está muito contaminado, podemos ter vários buraquinhos desses. E depois as larvas podem entrar e nós não sentimos e vão caminhando pela pele. Nunca tinha visto debaixo da pele. Nunca. Normalmente é nos países mais africanos. Aqui é raro, mas é assustador. As pessoas ficam muito assustadas porque vem um caminho que é muito feio. É muito fácil de resolver, não vale a pena. Aconselho um dia que haja alguém que tenha isto, não piquem, não tentem tirar a larva lá de dentro, vão ter que o dermatologista. Mas sente-se o bichinho a mexer e tudo? Não, sente-se muita comichão. Muita comichão. Porque aquilo liberta. E, portanto, trata-se com crioterapia, que é o frio, e com os cremezinhos e resolve a situação. Muito bem. Ora, hoje os nossos doutores têm que ir embora. Aliás, devem ter muita gente à espera deles para dar consultas. Um grande aplauso para eles.
As suas perguntas, as perguntas e sugestões que tiverem para o e-mail osdoutores@sic.pt. Repito, osdoutores@sic.pt. Eu peço desculpa, tínhamos muitas perguntas. Eu destaquei aqui algumas que me pareceram que eram as mais pertinentes em função daquilo que estávamos a falar, mas já sei que a curiosidade é muito, há muito desejo de partilha de quem está em casa. De qualquer das maneiras, não fecho esta questão da participação dos nossos telespectadores para dizer só que uma senhora aqui alerta que apanhou este tipo de problemas em refeições em refeições compradas já preparadas em supermercado e, portanto, 2 vezes já teve um problema de intoxicação alimentar e, portanto, tenham muita atenção, sobretudo aos prazos, não é? Aos prazos. Muito bem.